Primeiramente, uma boa tarde a todas e todos. Prazer poder estar em mais uma das ações do Telesaúde, uma iniciativa absurdamente importante em termos das estratégias de informação e comunicação em saúde no estado da Bahia e que, por consequência, acaba sendo um dispositivo muito potente nas estratégias de educação permanente, formação continuada das trabalhadoras e trabalhadores do campo da saúde. Então, inicialmente, então, saudar pela saúde e logo na sequência poder fazer também uma saudação à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, na figura da área técnica de saúde mental, da DGC, saudando especificamente aí minha querida colega Jarissa, que foi quem fez toda a mediação e todo o contato para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje, dialogando sobre um tema dessa relevância, desse impacto, numa data, inclusive, em que, a nível global, as pessoas se debruçam para pensar saúde mental, né? Então, feitas essas ressalvas e essas considerações, acho que vale, então, dizer que debater saúde mental e debater saúde mental neste momento, neste período de pandemia, é uma tarefa complexa, mas importante e também absurdamente necessária. E por isso, não só saúdo, portanto, telesaúde e a área técnica de saúde mental pela iniciativa, mas saúdo também a todas as trabalhadoras, trabalhadores, estudantes, sociedade civil e quem mais está aqui presente se colocando para a possibilidade da gente debater e para quem eventualmente assistir a posteriori, tá? Quero fazer só um breve registro, esqueci de comunicar. Nesse período de home office, a gente tem muitas intempéries. Então, meu vizinho, como vizinho da grande absoluta maioria de nós, está em ações de reforma. Então, é possível que vocês eventualmente escutem algum ruído de fundo, inclusive por isso que eu decidi ficar de fone para poder facilitar um pouco a comunicação. Mas vamos que vamos. Acho que para começo de conversa, e para que a gente consiga efetivamente se debruçar sobre um tema desta complexidade, mas sem fazê-lo de forma complicada, a gente talvez precise começar pensando um pouco na ideia de onde está a saúde mental na nossa vida, né? Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente se debruça sobre a saúde mental como questão, como fenômeno, onde ela se apresenta no nosso cotidiano, sob quais formas, sob quais processos. Quando a gente está falando de saúde mental, eu estou falando apenas das pessoas que possuem transtornos graves, severos e persistentes, ou estou falando de uma expressão de sofrimento que pode nos acometer a todas e todos em diferentes momentos, em diferentes contextos. E aí, para começar, acho que uma forma bacana de problematizar com vocês é apresentar um quadrinho. Digo para iniciar com uma interrogação, porque não é de todo uma discussão nova. Mas peguei 3 quadrinhos da série do Quadrinho dos Anos 10, e esses três quadrinhos trazem para a gente algumas análises interessantes para a gente pensar. O primeiro, vocês veem aí um pai perguntando, ainda não tomou a Ritalina de hoje? E a filha responde, não quero mais viver drogada, papai. E ele fala, está andando com gente sóbria, você traiu a minha confiança, Marina. Então, uma primeira charge, né, um primeiro quadrinho, para nos ajudar a pensar sobre o uso da Ritalina, por exemplo, como uma grande questão que tem tocado em uma parcela substancial da juventude hoje e que se soma, inclusive, à charge, a segunda charge, quando a gente olha que ela diz para nós o seguinte: é o meu primeiro doutor, ele adora correr e gritar. E aí o médico responde, isso é grave, crianças não devem correr e gritar. Vou prescrever alguns medicamentos para que ele se torne um dos nossos. E vocês veem que nas costas tem uma pecinha, uma chavinha para funcionar, como se todas e todos fossem máquinas, todas e todos fôssemos máquinas, devemos responder a vida de forma padronizada e de forma absolutamente regular
e não a partir de múltiplas expressões. E a última, que particularmente é uma das que eu mais gosto, um médico também vira e diz: é muito comum, rapaz, também tomo remédios para não sentir nada. E o rapaz responde: para não sentir nada? Isso não é triste, doutor? E o doutor responde: como poderei saber? Então, são três brincadeiras, são três quadrinhos que de alguma forma evidenciam para nós como, ao falar de saúde mental, a gente está falando de algo que está no nosso cotidiano, em diferentes expressões, em diferentes medidas da ideia do sofrer e do poder ou não sofrer, e do como a gente sofre ou não, e como existem estratégias para poder lidar com esse sofrimento, que são estratégias que nos chegam a todas e todos. Quando a gente para pensar, por exemplo, na medicalização como recurso, que é algo que aparece presente nos três quadrinhos, né? Então, quando a gente vai falar de saúde mental, a gente nunca pode pensar que a gente está falando de algo que é exclusivo da ordem das especialidades, exclusivo da ordem como nós nos apresentamos dentro de uma estrutura prevista para pela CID-11 ou pelo DSM-5. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de fenômenos cotidianos, de sofrimentos cotidianos, de questões que nos tocam a todas e todos e que, exatamente por nos tocarem a todas e todos, devem ser vistas na sua seriedade e devem ser vistas, inclusive, como um debate urgente, importante e necessário. E aí apresentando um pouco dessa ideia de uma saúde mental dos lugares comuns, eu quero começar trazendo uma problematização breve sobre o que é falar de saúde mental, né? E aí conduzo a apresentação muito a partir de perguntas, de questionamentos que a gente pode se fazer. A primeira coisa, dialogando com o Paulo Amarante, talvez seja exatamente sinalizar que quando a gente fala da saúde mental, a gente não está falando de algo que é único, portanto, que só tem uma definição ou uma expressão. Quando a gente fala de saúde mental e toma a saúde mental como questão de análise, a gente vai pensar como um campo e um campo absurdamente diverso, constituído de muitas formas de pensar sobre a saúde mental e de fazer saúde mental, de trabalhar com a saúde mental e de tomá-la, portanto, como objeto analítico, mas também como objeto das nossas práticas. Então, quando a gente dialoga sobre saúde mental, a gente tem que sempre pensar que a gente não está falando de uma coisa única, que a gente não está falando de um fenômeno único, mas de uma colcha de retalhos, de uma grande colcha de retalhos formada de muitas e distintas práticas. Quando a gente pensa essa mesma saúde mental, a gente vai, portanto, se aproximar de um conceito muito importante da saúde coletiva, que é do conceito de determinação social. Quando a gente fala da ideia de determinação social, a saúde coletiva aponta para nós o quê? Que quando você quer pensar a saúde das pessoas, nunca podemos pensar essa saúde a partir de generalidades hegemonicamente padronizáveis, né? A gente nunca vai poder pensar a produção de saúde como uma coisa que é única, feita de uma única forma e que todos respondem de um mesmo jeito. Quando a gente vai pensar saúde mental como questão, a gente deve tomá-la do lugar também de quem é produzida no encontro com todos os aspectos culturais, políticos, econômicos e sociais que demarcam as nossas vidas. Então, falar de saúde é falar, portanto, de um fenômeno que é atravessado pelas experiências do cotidiano, pelas opressões do cotidiano, e que dessa forma ponderar sobre raça, gênero, etnia, classe, sexualidade, idade, capacidade e outras tantas variáveis de opressão que podem estar presentes, se faz um compromisso absolutamente necessário no âmbito da saúde. Pensar saúde a partir desses critérios é, portanto, reconhecer que as pessoas estão submetidas a condições muito distintas. E que, por estarem submetidas, então, a condições muito distintas, essas pessoas vão também produzir referenciais do que é ou não é saúde, e, portanto, do que é ou não é saúde mental, também de forma muito distinta.
também de forma muito única e muito peculiar, ainda que dentro de processos coletivos, sociais e grupais, onde a gente também possa inserir, quando a gente vai pensar, por exemplo, trabalho como variável nesse período de pandemia. Quando a gente vai observar as condições às quais as pessoas estão submetidas a partir do seu exercício laboral nesse período, a gente vai ver condições muito diferentes e que todas essas condições têm graus de sofrimento implicado. Por exemplo, quando você pensa pessoas que estão trabalhando em home office dentro da ideia da transição compulsória para o home office, que é como se tem chamado nos estudos sobre trabalho, a gente vai pensar que essa transição ela impôs lógicas de reorganização do ambiente domiciliar para dar conta da execução de tarefas que são de âmbito laboral, sem que as pessoas necessariamente tivessem uma preparação para esses fenômenos. A gente vai ver, a gente vai observar essa, essa transição compulsória impor uma nova lógica de trabalho, sem que isso necessariamente dialogasse com a realidade e com as condições que as pessoas tinham de efetivamente prover essa mudança. E a gente vai pensar, por exemplo, isso como produtor de sofrimento. Mas se a gente vai observar a realidade do Brasil, a gente vai ver que tem pessoas que, por exemplo, se encontram atualmente no trabalho informal. Né? E aí, dentro dessa ideia do trabalho informal, quantas pessoas que trabalham hoje, por exemplo, a partir de aplicativos. Aplicativos de entrega, aplicativos de transporte, e como todas essas variáveis vão se fazer ali presentes, produzindo também sofrimento. Assim como a gente vai pensar as pessoas, por exemplo, que executam trabalhos essenciais, atividades essenciais, serviços essenciais. E o que é nesse momento de pandemia, em que as pessoas, por exemplo, dialogam sobre a ideia do isolamento social, produzir um trabalho presencial. E também a gente vai pensar que o Brasil, pela primeira vez na história, tem hoje mais da metade da sua força produtiva ativa desempregada. Então, quando a gente toma um objeto de análise, que seria trabalho, a gente vai observar que dentro da ideia do que compõe trabalho, muitas e diferentes perspectivas podem aparecer na vida das pessoas. E que essas muitas e diferentes perspectivas, todas são elas, em maior ou menor medida, produtoras de sofrimento. Então, falar na ideia de determinação social em saúde e, portanto, na ideia de determinação social em saúde mental é reconhecer que esta mesma saúde e esta mesma saúde mental são, dessa forma, marcadas por esses processos. E aí gosto de dialogar com dois autores de Portugal, que são Alves e Rodrigues, quando eles dizem para a gente que, enquanto cuidados médicos podem melhorar a sobrevida e o prognóstico de algumas doenças graves, mais importante para a saúde da população como um todo são as condições sociais e econômicas que podem, em primeiro lugar, contribuir para o adoecer e para a necessidade de cuidados médicos e em saúde de forma geral. Então, dialogando diretamente com essa ideia desses condicionantes sociais, econômicos e políticos como condicionantes que operam sobre a saúde das pessoas. Quando a gente vai tomar a saúde mental como um fenômeno, e, portanto, a própria ideia de relação com a loucura, se a gente vai afunilar um pouco o nosso debate e pensar que falar em saúde mental muitas vezes é nos aproximar da loucura como dimensão, a gente vai, inclusive, pensar numa saúde mental que é inscrita na história e na cultura. E que, portanto, precisa também ela ser analisada a partir destas bases. É uma saúde mental, portanto, inscrita nos processos históricos e inscrita nos processos que constituem um povo. E aí é a hora em que eu quero começar a problematizar com vocês, então, a bem da verdade, a ideia de que o que é que tem acontecido, que nós tanto temos discutido sobre saúde mental e tanto temos pensado, portanto, sobre saúde mental nesse momento. Eu começo a problematização desta pergunta apresentando um conjunto de notícias que eu pesquisei hoje. Parei hoje de manhã e joguei uma busca com relação a notícias que envolvessem saúde mental Brasil. E aí você vai observar que boa parte das notícias que vão aparecer para nós, mesmo antes da pandemia, como é o caso, por exemplo,
das duas primeiras matérias que eu coloco aí para vocês, uma do Viva Bem da UOL e uma segunda da Veja, vão dizer para nós o quê? A primeira, por exemplo, vai dizer que o Brasil lidera ranking de depressão e ansiedade. E a segunda, com um dado bastante controverso, mas vai trazer para nós a ideia, por exemplo, de que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Se você observa as notícias desse período da pandemia que a gente tem vivenciado, a gente vai ver, inclusive, numa notícia da CNN, um estudo indica um aumento em casos de depressão durante a pandemia, e novamente a Veja apontando para a gente que há uma espécie de epidemia oculta que subjaz a pandemia da Covid-19, que é uma epidemia de saúde mental, as questões que envolvem saúde mental. Então, para efeitos da grande mídia, o que a gente vai observar é uma compreensão de um maior adoecimento a nível populacional. Teremos uma compreensão de que as pessoas estão todas cada vez mais e mais adoecidas e que esse adoecimento vai ter, de alguma forma, uma expressão dentro da realidade brasileira que se destaca no cenário nacional. A gente vai ver, portanto, essas notícias aparecerem, inclusive, como um extrato do opinativo social, como um extrato daquilo que as pessoas têm pensado sobre as nossas condições de saúde mental. E ao observar, portanto, esse extrato, a gente vai ver refletida nessas notícias concepções que nós mesmas e mesmos temos sobre como anda a saúde mental das pessoas. Ainda que a gente observe essas notícias carregadas de um efeito alegórico, de um efeito preconceituoso, de um efeito sensacionalista. Quando a gente passa para uma análise um pouco mais ampliada, e aí a gente começa a dialogar com dados, talvez para você, para mim está um pouco pequeno, mas dá para ler talvez para vocês também, a gente vai ver uma informação que é de fonte da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Organização Mundial da Saúde, e eu posso ler o infográfico, acho que os infográficos trazem informações preciosas para a gente, onde a Associação Brasileira de Psiquiatria, que inclusive tem posicionamentos bem controversos, mas traz para a gente algumas informações onde, por exemplo, se estima que 17 milhões de pessoas, ou 9% da população brasileira, sofrem de transtorno mental grave. Os mais atingidos por esses quadros seriam indivíduos de classe social baixa, com pouca escolaridade e moradores das periferias das cidades. 64,5% das pessoas com transtorno mental grave utilizam serviços públicos de saúde, mas apenas 33% conseguiram ser atendidos em até um mês. A gente ainda vai ver que 41% destas pessoas dizem que o acesso ao tratamento pelo SUS foi fácil. Entretanto, 71% consideram-se satisfeitos. 7,7% das pessoas com transtorno mental grave não conseguiram atendimento, o que representa 1,3 milhão de pessoas, e 12,6% das crianças brasileiras apresentam sintomas de transtornos mentais importantes. Cerca de 50% dos transtornos mentais começam antes dos 14 anos, e no mundo, por volta de 20% das crianças e adolescentes registra-se que terão possíveis problemas de saúde mental. A Organização Mundial da Saúde, em pesquisa, revela ainda que 41% dos países da América Latina e Caribe não tinham uma política de saúde mental. 28% não dispunham de um orçamento para a saúde mental em separado, 41% não possuíam centros de tratamento para transtornos mentais ao nível da atenção primária e 25% não possuem sequer legislação no âmbito da saúde mental. Então, quando a gente observa, e eu acho que os infográficos ajudam a gente a ter uma boa leitura e uma boa análise dessas situações, a gente vai ver que há um panorama de adoecimento mental que é visualizado também no discurso das classes da saúde, mais particularmente no caso desse infográfico, no discurso das classes médicas. Então a gente vai ver as classes médicas apresentando para nós dados, indicadores que vão evidenciar essa ideia de que nossa população tem estado cada vez mais adoecida.
Obviamente, se a gente está lidando com a população que está cada vez mais adoecida e nós temos indicadores que evidenciam prejuízos a nível da legislação, das políticas públicas, da organização da oferta de serviços, isso vai, evidentemente, se configurar também como um problema de saúde pública, isso vai também, evidentemente, se configurar como uma questão que afeta o cotidiano e que vai afetar o cotidiano, inclusive afetando questões que envolvem, por exemplo, trabalho. E aí, ainda na ideia dos infográficos, eu trago mais um que traz uma perspectiva, inclusive, bastante alarmista, tá? E trago, inclusive, com a intenção de que vocês possam ver como os discursos se processam. O primeiro infográfico ele vai focar especificamente em depressão. E aí ele começa fazendo esse alarme, né? Socorro Brasil. Saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de uma em cada 20 pessoas, mas que continuamos ignorando. E aí, esse infográfico vai dizer para nós o quê? Que 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. E que, dentro da realidade brasileira, isso representa mais de 11,5 milhões de pessoas. Ainda nessa linha, o Brasil, portanto, vai ser compreendido como o país mais deprimido da América Latina. A depressão ela vai se apresentar como a doença mais incapacitante do mundo e é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo. Estima-se, e aí vocês veem também como a lógica do capital se incorpora do discurso, que US$ 1 trilhão é o valor que se perde pelas consequências geradas pela depressão e que o número de mulheres afetadas é 30% mais elevado do que o número de homens. Então, mais um infográfico. Na lateral, a gente tem um outro infográfico que vai apontar para a gente as questões que envolvem trabalho especificamente, tá? E aí, esse segundo infográfico vai trazer dados no Brasil. Transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa de incapacidade e afastamento de trabalho. Cerca de 20% dos colaboradores ativos estão sob forte pressão. 30,67% de pagamento de auxílio-doença corresponde a episódios depressivos. Cerca de 32% dos trabalhadores brasileiros sofrem com os efeitos do estresse, os primeiros sinais de burnout. 44% dizem ter sofrido de esgotamento mental. 49% já tiveram crise de ansiedade e 79% e transtornos de ansiedade causam cerca de 79% dos afastamentos. Então, vou apresentando esses infográficos porque, de alguma forma, eles vão representando para nós um pouco da leitura social que se faz e da leitura, inclusive, a nível de senso comum. Quando você observa que diferentes entidades vão apresentar esses dados e diferentes entidades vão analisar esses dados e tentando evidenciá-los como esse crescendo de um adoecimento populacional, como algo, inclusive, que produz impactos diretos à sociedade e aos nossos modos de vida, como algo que nos afeta e que afeta a organização da sociedade, mexendo, inclusive, em algo que, numa sociedade estruturada no trabalho e no capital, tem um impacto significativo, que é mexer na possibilidade do labor, na possibilidade do emprego e renda, e como essas dimensões, portanto, vão trazendo ainda mais preocupação a nível do senso comum sobre as questões que envolvem saúde mental. Mas registro, ainda estou apresentando para vocês infográficos que falam desse lugar do senso comum na produção das opiniões, tá? Ainda dentro dos infográficos, no ano de 2015, tem um levantamento do uso de ansiolíticos por parte de brasileiras e brasileiros. E aí a gente vai também evidenciando um pouco dos impactos que esses dados anteriores vão tendo a nível do cotidiano nas pessoas. E o que a gente vai observar é que só de Rivotril, que é o clonazepam, no ano de 2015, os brasileiros e brasileiras consumiram 37,9 milhões de caixas. Alprazolam, quase 18 milhões. O lorazepam, 7 milhões. O diazepam, quase 6 milhões. E os outros que são menos conhecidos, mas também muito utilizados, o Roupinol e o Dormonide, somam aí em torno de 2 milhões. Somando todos esses números, a gente vai ver que dentro da realidade brasileira,
Isso significa dizer que no ano de 2015, nós tivemos o consumo de mais de 70 milhões de caixas de ansiolíticos. Isso nos coloca, a nível do cenário nacional, inclusive, como o país que mais faz uso de ansiolíticos no mundo, tá? Quando você trabalha com bases proporcionais na relação com outros países. E esses dados todos, essas evidências, essas indicações, inclusive esses dados controversos, muitas vezes apresentados ao nível da sociedade, eles vão indicar para a gente que a gente até tem alguma leitura sobre o tema, mas que a nossa leitura ela é muito enviesada por um código moral. Aí trago um quadrinho do Laerte para a gente conseguir, mais uma vez, a partir inclusive da arte, pensar nisso, que é, você tem um casal caminhando e a mulher diz o seguinte, ué, cadê aquela gente da Cracolândia? E o cara responde, viu que beleza? Foram todos internados ali, à força, claro, já que não tinham mais autodeterminação, onde estão sendo submetidos a tratamento adequado e entram em processo de recuperação. E ele segue encaminhando até que ele diz, tenho a mais absoluta certeza. Além desses dados que envolvem uma suposição de adoecimento a nível coletivo, e dos dados que vão evidenciar processos como a hipermedicalização da sociedade, como a resposta exacerbada a partir de condutas, muitas vezes invasivas ou estruturadas numa lógica biomédica, sem que se pense uma análise de uma sociedade adoecida, o que a gente vai ver é que a resposta que essa mesma sociedade dá é de negligência diante de determinados quadros, é de negligência diante dessa observação de uma sociedade que adoece e que, ao adoecer, impõe às pessoas uma lógica medicamentosa, mas que a gente, de fato, só vai se preocupar com as questões que envolvem, por exemplo, drogas ilícitas e guerras às drogas. E como sociedade, a gente, inclusive, tranquilamente defenderá discursos de internação, discursos de privação de liberdade, discursos que induzem a uma compreensão de uma sociedade que vive bem, mas que, a bem da verdade, estamos todas e todos cansados, exaustos e medicados, como sociedade. E aí eu retomo, talvez, então, um ponto que vinha dialogando com vocês no início, que é decidir falar de saúde mental, portanto, não é necessariamente falar da dimensão dos transtornos mentais severos, graves e persistentes. Decidir falar de saúde mental como uma questão é decidir dizer que nós estamos necessariamente inseridos numa sociedade que tem se produzido como uma sociedade cada vez mais adoecida. Uma sociedade cada vez mais regulada em termos de comportamentos esperados ou não, uma sociedade cada vez mais regulada em termos de comportamentos aceitos ou não, na contramão, inclusive, de uma sociedade que julga, que condena e que ainda se relaciona com a loucura de maneira estigmatizada, que ainda se relaciona com o uso de drogas de maneira estigmatizada e que, portanto, direciona um olhar para a saúde mental como se estivéssemos apenas a tratar das loucas e loucos, e não da nossa própria sociedade, em seus dramas, em seus dilemas, em suas opressões, em seus sofrimentos, e em toda a sua dimensão de conflitos de âmbito social, político e econômico. Então, temos discutido muito saúde mental, mas questiono nesse momento a qualidade da discussão que temos feito. Temos discutido muito saúde mental, mas questiono, inclusive, para que propósito e para que direção. E, nesse sentido, até questiono. Temos, de fato, então, discutido efetivamente saúde mental? Ou ainda estamos, por exemplo, no discurso da doença? Ainda estamos no discurso da expressão sintomática, semiológica? E aí, talvez agora a gente consiga fazer uma passagem para começar a pensar um pouco de onde essa discussão se insere ao nível das políticas. Ou seja, quais os modelos de cuidado que se encontram atualmente em disputa no campo da saúde mental? Até para a gente entender de onde vêm essas lógicas, de onde vêm esses discursos e em que pé estamos ao nível Brasil.
Se a gente vai pensar essa saúde mental, portanto, diversa, e todos esses dilemas e esses problemas a nível da organização da sociedade, é quase que consequente que a gente pense também numa sociedade e numa organização de saúde mental que não é coesa, no sentido de que não tem discursos únicos. Pelo contrário, que existem discursos que brigam na defesa de perspectivas. Se a gente vai olhar ainda historicamente, a gente vai ver, por exemplo, a reforma psiquiátrica aparecer como um marco no campo da saúde mental, nessa revisitação de como a gente se comportou com o fenômeno da loucura e com o fenômeno do adoecimento social. Tá? Se a gente vai observar antes de 2001, a gente vai ver, por exemplo, que a lógica de cuidado em saúde mental, ela era uma lógica muito mais centrada nessa ideia de um cuidado no hospital psiquiátrico, tendo a internação das pessoas como principal dispositivo. Então, a gente vai ver uma lógica de artificialidades em saúde, onde, se eu tenho um sujeito que sofre, eu retiro esse sujeito do seu ambiente de sofrimento, levo esse sujeito para um ambiente artificial, onde ele supostamente poderá ser cuidado, e quando ele estiver bom, eu o devolvo para o mesmo ambiente, com os mesmos problemas, os mesmos dilemas, os mesmos sofrimentos, as mesmas questões ali interpostas. Então, a ideia de que é um cuidado produzido na artificialidade, forjado na artificialidade, que, portanto, vai trazer isolamento social como dimensão, numa perspectiva absolutamente higienista, uma ideia de que para aquele e aquela que sofre em demasia, não cabe a vida em sociedade, porque essas pessoas produzem incômodo, porque sofrer rompe com a lógica social, e aí, portanto, nenhum de nós estamos autorizadas ou autorizados a esse sofrimento. A gente vai trabalhar também, portanto, com uma saúde mental pensada a partir de um paradigma da normatização ou do ajustamento dos sujeitos. Então, acima de tudo, fazer com que as pessoas caibam na lógica e não questionar a lógica social que impõe esses sofrimentos. Então, pensar pessoas modeladas, comportamentos modelados, pensar a ideia do controle absoluto das instituições, do controle absoluto do Estado, observando o manicômio, talvez como principal metáfora desse controle absoluto, e, ao mesmo tempo, evidentemente, uma lógica de violação de direitos humanos, privação de liberdade, abusos de todas as ordens e medicalização da vida. Quando a gente observa essa estrutura, eu coloco, inclusive, essa margem temporal de 2001, que é quando a gente tem a publicação da Lei 10.216, fica até parecendo, em alguma medida, que a partir de 2001 tudo isso muda de figura. E que antes de 2001 não havia nada possível sendo produzido. Óbvio que isso é falacioso, né? Quando a gente vai pensar a reforma psiquiátrica, a gente não vai pensar que ela se inaugura em 2001. A gente vai pensar que ela é um processo que vai ter seus ensaios entre década de 70, 80, 90, e que nesses ensaios há todo um processo de construção de luta até que a gente chegue na reforma, na 10.216, e no aparecimento dos primeiros centros de atenção psicossocial no Brasil, modificando essa lógica. Tá? Então, antes de 2001, a gente já tinha ensaios de uma outra possibilidade de pensar a saúde mental e de cuidar das pessoas. Mas o que a gente vai ver de forma hegemônica ainda é a expressão de uma saúde mental produzida a partir de bases, pelo menos na realidade brasileira, ainda muito manicomiais. A Lei 10.216 de 2001, para muitas e muitos de nós é conhecida como Lei Paulo Delgado, Lei da Saúde Mental, é talvez o principal marco legal que a gente tenha dentro do debate sobre saúde mental no Brasil, e talvez na América Latina, quando a gente observa que 40% dos casos, ou 40% dos países na América Latina não possuem algum tipo de regulamentação de política pública básica nesse aspecto, 25% não possuem qualquer lei sobre o assunto, a gente vai pensar, portanto, que a 10.216, até na realidade na América Latina, ela foi uma lei impactante e que produziu, de fato, grandes alterações na forma como vamos pensar saúde mental
a nível Brasil, mas também a nível continental. E aí a lei da reforma, ela vai sinalizar para nós, vai ter derivações, inclusive até que a gente chegue na portaria 3088, que vão nos conduzir a uma análise a partir de outras bases. A gente vai pensar que a gente sai da ideia de que uma instituição detém o poder para começar a pensar uma rede de cuidados, então começar a pensar serviços, pessoas em interação, para pensar compartilhamento das intervenções, para pensar um sujeito que se desloca dentro da cidade. Então a gente também sai de uma perspectiva da internação como principal dispositivo para pensar uma perspectiva territorial, ou seja, se sofrimento ele vem de uma base relacional, e se eu penso saúde mental a partir da ideia de determinação social, então não faz sentido pensar o cuidado das pessoas fora dos seus ambientes, fora dos seus espaços de vida. É preciso produzir o cuidado no território, o que desloca, inclusive, a ideia até mesmo de que a saúde mental pertence a um serviço, como se ela pertencesse ao hospital psiquiátrico e agora pertencesse ao CAPS. Ela agora não pertence a ninguém. O CAPS é um dispositivo que, somado a tantos outros, e que tendo na atenção básica seu principal fronte, seu principal parceiro de trabalho, vai poder viver essa perspectiva territorial na sua radicalidade. Então, é um cuidado que se complexifica, onde a gente sai da ideia da simples erradicação dos sintomas, a gente vai pensar uma ampliação dessas práticas e saberes, vai implicar os sujeitos no seu processo de cuidado, produzindo essa ideia de uma corresponsabilização, assim como a gente vai pensar também a ideia do desenvolvimento de autonomia, então sujeitos que se desenvolvam para um exercício de vida, para um exercício que ultrapassa os muros dos serviços, e que, portanto, o verdadeiro cuidado em saúde mental, aquele que nos interessa, o modelo que nos interessa, é um modelo de cuidado pensado como um cuidado em liberdade. Tá? Como um cuidado que não prende as pessoas. Um cuidado que se posiciona a partir de um outro prisma, de um outro lugar, de uma outra forma. Vale lembrar que quando eu apresento esses modelos de disputa assim, temporalmente, não significa dizer que hoje a gente vive apenas um modelo pró-reforma. Tá? Especialmente a partir do ano de 2016, o que a gente vai ver é que ao longo desses últimos 4 anos, o que a gente tem visto é uma retomada de uma lógica manicomial presente neste primeiro quadro, em absoluto conflito, em absoluta disputa com a perspectiva da reforma. O que a gente vai ver, inclusive, no Brasil, é se ensaiar um retorno a práticas, inclusive, as quais a gente tinha dado como superadas. Que, pelo contrário, vão se evidenciar cada vez mais como práticas presentes no cotidiano e como uma sanha de um Estado e de uma sociedade que não tem problema em lidar com determinados adoecimentos desde que você produza e não incomode. E aí a gente vai ver, portanto, que esses modelos, ambos, o primeiro permanece aí, ambos em disputa. Disputa, inclusive, que não é disputada por um sistema ideológico que paira no ar sozinho. Disputa que é disputada por nós, trabalhadoras, trabalhadores, estudantes, sociedade civil, que defendemos lógicas de trabalho a partir das nossas práticas e dos nossos discursos. Dentro dessa ideia dos modelos, acho que vale apresentar alguns dados, inclusive. A gente vai ver que de 1998 a 2014, você tem uma expansão absoluta do número de centros de atenção psicossocial como um dispositivo de cuidado importante. Você sai de 148 serviços em 1998 para 2.209 em 2014. Tá? Esse material é de saúde mental em dados. Além disso, a gente vai observar que, além da expansão dos CAPs, como um dispositivo de cuidado, como um dispositivo dinamizador das redes, como um dispositivo que não vai centrar, inclusive, a sua intervenção apenas em si, mas nessa mobilização dos outros atores, a gente vai ver que, dentro da própria ideia de cobertura, o Nordeste, lugar de onde nós falamos, ele sai, inclusive, de um lugar de quem tinha uma cobertura baixíssima para hoje se apresentar como uma região que tem a segunda maior cobertura de CAPs por 100 mil habitantes. Tá?
A gente perde apenas para a região sul, mas a gente vai ver, inclusive, como a região nordeste vai aparecer como um expoente dentro da perspectiva da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, do avanço de um cuidado pensado como um cuidado em liberdade, desenvolvido na autonomia. E a gente vai ver, inclusive, também a ideia da interiorização desses cuidados. Se vocês vão comparar os territórios onde você tem a cobertura de um CAPS em 2002 e olhando para o mesmo mapa no ano de 2014, vocês vão ver que a gente conseguiu produzir uma penetração da lógica antimanicomial muito maior ao longo dessas 2 primeiras décadas do século XXI. A gente conseguiu fazer a perspectiva antimanicomial chegar nos diferentes espaços. E na realidade brasileira, a gente conseguiu interiorizá-la e interiorizá-la relativamente bem. A gente conseguiu visualizar uma expansão desse modelo de cuidado centrado na perspectiva do CAPS e, portanto, na perspectiva da própria RAPS como dispositivo. Né? E a partir, portanto, também da RAPS, começar a tensionar, começar a questionar, inclusive, qual é a perspectiva de saúde mental que a gente estava interiorizando, pensando esses modelos em disputa. Tá? E aí a gente chega, talvez, em um dos pontos os quais eu mais quero me deter, que é nessa ideia de onde se faz, portanto, saúde mental. A gente teve uma ampliação dos serviços, a gente conseguiu interiorizar mais, a gente colocou o Nordeste como segunda maior região em termos de cobertura desses serviços substitutivos, a gente tem observado os modelos em disputa, a gente tem produzido a crítica, a gente tem conseguido avançar em vários âmbitos da produção do cuidado, mas ainda temos alguns desafios e algumas ações de ordem por produzir. Ainda temos algumas dimensões para analisar. E aí levanto mesmo essas duas perguntas, que ainda nos acompanham, que é, a saúde mental só se faz no CAPS? E me atrevo até mais, que é pensar, a saúde mental se faz só na RAPS? Quando eu digo isso, é para fazer uma primeira afirmação, que é, dentro do modelo que a gente defende, que não é um modelo manicomial pré-reforma, mas um modelo psicossocial reformista e de profundo pacto com a luta antimanicomial, a gente precisa ter uma primeira cautela, que é de, como sinalizava no início, pensar a saúde mental nessa dimensão que nos toca a todas e todos, mas pensar também uma saúde mental que, mesmo a saúde mental para casos graves, ela não pode se restringir à ideia de que é um serviço que ainda tem o poder, de que é um serviço que ainda tem a guarda. A gente deve e precisa pensar o CAPS como um serviço substitutivo do hospital psiquiátrico como um dinamizador de redes. Pensar o CAPS como uma possibilidade, como um serviço que está ali presente para produzir cuidado, mas que ele não pode centrar em si a ideia de que todo o cuidado em saúde mental só se processa ali dentro. E aí é uma expressão que eu aprendi com os próprios usuários de saúde mental, que é quando a gente manicomializa o CAPS. E aí a gente precisa pensar, portanto, primeiro, o CAPS como um serviço primaz, essencial, vital na lógica de organização da saúde mental, mas, acima de tudo, o CAPS como de novo, um dinamizador da rede. E, portanto, pensar, inclusive, que a saúde mental, ela, inclusive, não se fará apenas também dentro da RAPS. Se a gente quer pensar a rede com algo que toque a sociedade e que dinamize a todas e todos nós. Quando a gente fala da ideia da RAPS, ela por si só ela já prevê uma estrutura sistêmica, onde a gente conta com dispositivos, inclusive, que não são só da área da saúde, se a gente vai pensar essa RAPS ampliada, né? Mas essa ideia da RAPS ampliada, ela também precisa ser uma ideia que alcance a sociedade, que não se feche em si. Onde falar de um cuidado psicossocial, falar de uma atenção psicossocial, não seja só falar da pessoa tomada socialmente como doida ou doido, mas seja falar de todas e todos nós.
E aí isso vai apontar para nós algumas outras ações. Primeiro, a ideia ainda presente de que é preciso recentrar o cuidado, entender a atenção básica no seu lugar primaz, no seu lugar central de grande porta de entrada do nosso setor saúde no Brasil, pensar a atenção básica como esse lugar que fala de um espaço de produção do comum, ou seja, de um espaço de produção da vida, das relações, e que nos ajuda a não esquecer, em momento algum, que falar em saúde é falar num fenômeno complexo, que se manifesta sobre várias formas, e que não dá para pensar uma saúde mental descolada de todas as outras perspectivas para as quais a saúde mental e a atenção básica nos ajuda a olhar, nos ajuda a pensar. Então, de alguma forma, tomar a atenção básica nesse lugar, dessa possibilidade de um crescendo, dar à atenção básica o seu devido lugar. E não é, inclusive, um devido lugar no sentido de sobrecarregá-la, mas de entender que é na atenção básica que está a semente de uma saúde compreendida como um fenômeno complexo, diverso, rico, e que a saúde mental também está ali. E não está ali como imposição, está ali porque a vida está ali. E falar, portanto, de saúde mental é falar das nossas vidas e dos nossos sofrimentos. Então, é dar a atenção básica a esse lugar, fazendo da atenção especializada, inclusive, a grande parceira da atenção básica nesse processo. E não numa lógica, inclusive, que um joga a responsabilidade para o outro. Porque, de novo, a saúde mental ela não pertence a uma pessoa. Ela está nas práticas de todas e todos nós que compomos essa ideia de uma rede. Tá? Nessa linha, pensar também o compromisso que a gente deve ter com a ideia do fortalecimento das políticas públicas, e mais particularmente das políticas públicas que nos convidam a pensar intersetorialidade e integralidade do cuidado. Vou pensar primeiro, inclusive, a partir da ordem da integralidade, que é para lembrar que pessoas que sofrem e que sofrem por condições do âmbito de sua saúde mental, elas não sofrem só disso. A gente ainda precisa lembrar que as pessoas que sofrem por condições de saúde mental, sofrem de todas as outras coisas, orgânicas, fisiológicas, todas as outras coisas das quais todas e todos nós sofremos. Falar, portanto, da ideia de integralidade do cuidado é localizar a saúde mental no meio dessa composição em rede. E que a intersetorialidade, inclusive, nos dá o tom. Porque cuidar da saúde mental das pessoas, produzindo projeto, produzindo vida, planejando vida, significa dizer que eu vou precisar pensar junto com educação, que eu vou precisar pensar junto com emprego e renda, que eu vou precisar pensar junto com justiça, com segurança pública, e com todas e todos os diferentes atores e atrizes que constroem as políticas públicas e o setor público no Brasil. E nessa mesma linha, que constroem também, portanto, fortalecimento dos direitos humanos. Pensando aí a ideia das interseccionalidades, então, a defesa das questões que envolvem gênero, raça, sexualidade, classe e todas as outras opressões sociais as quais a gente pode pensar. Como a gente evidencia que mulheres sofrem de uma forma distinta e agravada por serem mulheres, quando você observa, por exemplo, que os índices de feminicídio no Brasil aumentaram no período da pandemia, quando você observa que os dados internacionais, inclusive, vão demonstrar para nós que as pessoas que mais morrem são aquelas pessoas pobres, sem acesso estruturado a um serviço de saúde. Então, como a gente evidencia esse fortalecimento dos direitos humanos, nesse momento, também como uma necessidade para produzir saúde. E que falar dessas questões é produzir saúde mental para as pessoas. Problematizar o que nos faz sofrer como opressão é falar da saúde mental para as pessoas. Tá? E aí, evidentemente, também falando da ideia do direito à cidade, do direito a essa possibilidade da circulação, da vivência da cidade, da liberdade, mesmo em todos os conflitos e dilemas que uma cidade carrega. E se a gente quer, portanto, fortalecer direitos humanos e quer fazer um compromisso inegociável com esses direitos humanos, no sentido de efetivamente fazê-los acontecer,
Isso significa também, portanto, combater a retomada do modelo manicomial. E quando falo retomada do modelo manicomial, quero também, nesse momento, me dirigir às comunidades terapêuticas. Quero pensar, por exemplo, que o hospital psiquiátrico como dispositivo e as comunidades terapêuticas, em sua absoluta maioria, vão seguindo uma lógica de retorno de uma perspectiva que ainda é da internação, do sequestro da subjetividade, da privação da liberdade, esvaziando, inclusive, a potência de intervenções que nós, no Brasil, já estamos há mais de 20 anos produzindo tecnologia em saúde para dizer que, em liberdade, a gente consegue efeitos muito melhores. Só que aí a gente vai pensar que esse gradativo retorno do modelo manicomial, que esse avanço da perspectiva de comunidades terapêuticas que partem de uma ideia de privação de liberdade, tem uma relação direta também com o desfinanciamento do SUS, com a precarização das políticas públicas e com o desejo de que, de fato, o que está no âmbito do setor público dê errado, para que se privatizem, para que se fechem dispositivos, e para que uma lógica que durante muito tempo sobreviveu e enriqueceu à custa da vida das pessoas permaneça intocada. Então, gosto muito de pensar que em todas essas dimensões a saúde mental está presente. Em todas essas dimensões, em todas essas pautas, nós estamos falando de saúde mental. E aí, não dá para a gente pensar um Dia Mundial da Saúde Mental celebrado com balões. A verdadeira celebração de um dia como esse, que na verdade é no dia 10, mas a gente celebra agora, a verdadeira celebração de um Dia Mundial da Saúde Mental é uma celebração que se faz lutando. É uma celebração que se faz resgatando a ideia de um compromisso inegociável com a vida das pessoas. Celebrar a saúde mental e celebrar o Dia Mundial da Saúde Mental é assumir um compromisso com a vida. E com a vida em liberdade. E aí, talvez, com um dos conceitos mais fortes que a luta antimanicomial produziu para nós, que é celebrar, inclusive, desinstitucionalizando corpos, corações e mentes. Ou seja, é tirar da nossa cabeça uma ideia que nos consome a todas e todos, de como se fosse impossível pensar a saúde mental de um outro lugar. E não permitir que a gente se deixe invadir, portanto, por uma ideia ainda de que a tal pessoa não tem condição de estar na vida em sociedade, ou de que quem sofre, sofre porque é fraco. E aí a gente vai se conectar cada vez mais, portanto, com uma ideia que eu defenderei até o fim, que é a de que a saúde mental está em todos os espaços. E a gente precisa, então, olhar para ela desse lugar. E olhar para ela desse lugar, entendendo, inclusive, que sofrer é legítimo e faz parte do processo de organização das nossas vidas como um todo. Ainda nessa linha, acho que vale dedicar, já caminhando para uma espécie de fechamento e poder, talvez, dialogar com vocês sobre os pontos que estão aqui e, enfim, poder fazer muito mais um espaço de diálogo do que qualquer outra coisa, eu acho que vale, inclusive, pensar quais são os impactos que a pandemia produz em termos da saúde mental. Tá? Estava no espaço hoje de manhã produzindo exatamente um debate a partir dessas ideias e eu achei que era muito precioso poder trazer isso para pensar também nesse momento. Porque não dá para a gente defender uma ideia, debater saúde mental num dia que, de novo, marca um movimento global sem fazer a análise de um fenômeno que nos toca globalmente. E quando a gente vai falar, portanto, da saúde mental dentro das questões que envolvem a pandemia, eu gosto muito de começar com esse pronunciamento que foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz. Porque foi o primeiro pronunciamento que foi feito em caráter oficial no Brasil, por alguma autoridade sanitária, avaliando as questões de saúde mental. E ao olhar para esse cenário que estava posto, para os conflitos que estavam revelados, para um Brasil que vivia e vive a retomada do modelo manicomial, e para poder falar de um Brasil, inclusive, que ao mesmo tempo é referência na produção de práticas antimanicomiais, de perspectivas de cuidado psicossocial, olhar para a pandemia é olhar como ela, de alguma forma, carniça os nossos processos, evidencia os nossos processos.
e intensifica, acelera fenômenos que a gente já vinha observando há algum tempo. Então, o que a Fundação Oswaldo Cruz disse para a gente em 26 de março, se eu não me engano, quando ela emitiu essa primeira cartilha sobre saúde mental em contexto de pandemia e isolamento social? O Cruz disse para a gente o seguinte: durante uma pandemia, é esperado que estejamos frequentemente em estado de alerta, preocupados, confusos, estressados e com sensação de falta de controle frente às incertezas do momento. Estima-se que entre 1/3 e metade da população exposta a uma epidemia pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, caso não seja feita nenhuma intervenção de cuidado específico para as reações e sintomas manifestados. A primeira informação que a Fundação Oswaldo Cruz nos traz, que é uma informação que a Fundação nos traz num momento em que a gente precisa se debruçar sobre isso, é a de que 1/3, a metade da população exposta a um quadro epidêmico ou pandêmico, pode vir a sofrer com agravos psicopatológicos, com agravos da saúde mental. Dizer desse lugar, dizer de uma saúde mental que pode se manifestar nesse contexto, é dizer, portanto, que num momento de pandemia, todo o planeta é afetado pelo que a gente está vivendo. Todo o planeta é afetado pela vivência do coronavírus. Então, quando a gente pensa um planeta inteiro afetado, a gente está dizendo que metade da população do mundo inteiro pode manifestar sofrimentos. Agora, quando a gente pensa esses sofrimentos, a gente está falando de saúde mental, mas de saúde mental em que ordem? A saúde mental pensada ainda dentro do modelo manicomial, ainda de uma forma centrada em aspectos orgânicos, ou a gente está falando de uma saúde mental pensada de forma ampliada? E aí vamos observar. A Fiocruz vai dizer que os fatores que influenciam o impacto psicossocial num contexto como esse estão relacionados à magnitude da epidemia, no nosso caso, uma situação pandêmica, e ao grau de vulnerabilidade em que a pessoa se encontra no momento. Então, a Fundação Oswaldo Cruz sinaliza para nós de que esse sofrimento ele não vem necessariamente derivado de transtornos mentais instalados anteriormente. O que a Fundação Oswaldo Cruz está dizendo é que o que pode fazer uma pessoa apresentar agravos à saúde mental são as questões da gravidade da epidemia e da situação em que ela se encontra em termos de vulnerabilidade. Vulnerabilidade essa que pode não ter nada a ver com o transtorno mental anterior. Então, quando a gente vai pensar sofrimento mental e saúde mental nesse momento, a gente está querendo dizer que, como a Fiocruz nos diz, é importante destacar que nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados poderão ser qualificados como doenças. A maioria será classificado como reações normais diante de uma situação anormal. Por quê? Porque a pandemia impacta os seres humanos de maneiras específicas, vistas as suas características. Então, a gente vai necessariamente pensar esse momento como um momento que produz sofrimento e que nos coloca de frente à ideia que a gente dialogava hoje no início, de que sofrer todas e todos nós podemos. E que se a gente não pensar a saúde mental, portanto, desse lugar ampliado, a gente incorre no risco de não efetivamente discutir saúde mental. Está discutindo ainda doenças, e não os modos de vida, e não todas as questões que nos tocam a todas e todos, e que nos influenciam, portanto, em diferentes espaços, em diferentes lugares. Ainda dentro dessa ideia, o contexto de pandemia levanta para nós uma outra dúvida, uma outra ponderação, que é e sobre as trabalhadoras e trabalhadores. Quando a gente pensa, inclusive, que a saúde mental ela é constituída numa grande rede entre usuários, familiares, comunidade, trabalhadoras e trabalhadores, trabalhadoras e trabalhadores do campo da saúde têm um lugar central na composição dessas redes. E aí, quando a gente vai pensar, portanto, se a gente está falando de uma sociedade que potencialmente estará mais adoecida pelo que a gente está vivendo, como estão as pessoas que podem produzir esse cuidado? Como estão essas trabalhadoras e trabalhadores? E aí alguns estudos vão mostrar para nós
que essas trabalhadoras e trabalhadores, especialmente estudos internacionais, porque o Brasil ainda tem poucos estudos para analisar de fato a Covid-19 em termos da saúde mental, mas alguns estudos internacionais vão dizer para a gente que o que essas trabalhadoras e trabalhadores estão relatando é o quê? Exaustão, desprendimento de outras pessoas, ansiedade em lidar com pacientes febris, irritabilidade, insônia, baixa concentração, baixa capacidade de tomada de decisões, performance no trabalho progressivamente pior, relutância em trabalhar e até mesmo a consideração da possibilidade de pedir demissão. Ou seja, a gente está falando de uma sociedade que se encontra com a possibilidade de um maior adoecimento, e a gente está falando de um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores que podem cuidar dessa primeira expressão, mas que também estão relatando sofrimento, adoecimento. Então, a gente caminha para observar que quem de fato há de produzir cuidado? E para onde há de haver cuidado? E que se a gente parte de uma perspectiva, inclusive, manicomializante, o que a gente vai fazer com todas essas pessoas? A gente vai internar todo mundo? Ou a gente vai partir para uma compreensão ampliada de que se a gente quer pensar saúde mental, então a gente precisa urgentemente fazer um pacto com as condições de vida das pessoas e com uma reflexão sobre o funcionamento da nossa sociedade. Nessa linha, esses mesmos estudos internacionais vão evidenciar para a gente, inclusive, que não olhar para essas questões vai ter preço. E isso vai bater na nossa porta. Nessa linha, trago aí dois trechos de dois estudos que foram lançados esse ano, pensando a relação entre saúde mental e Covid-19, e que falam da necessidade urgente da gente incorporar essa discussão nas reflexões que a gente faz sobre saúde mental, inclusive aproveitando o que a gente está vivendo como possibilidade de reconfiguração da maneira como a gente se relaciona com a saúde mental enquanto política pública. O primeiro trecho vai dizer para a gente que cedo ou tarde os sistemas de saúde serão confrontados com uma demanda generalizada para atender essas necessidades de saúde mental relacionadas à Covid-19. Organizações internacionais, incluindo a OMS, defendem a integração da saúde mental e do apoio psicossocial na resposta à Covid-19. E um resumo de políticas da ONU sugere que os investimentos agora reduzirão os efeitos na saúde mental posteriormente. Então, combater o coronavírus tendo saúde mental, e eu queria registrar o apoio psicossocial, tá? A gente não está defendendo uma perspectiva ambulatorial ou hospitalar, a gente está defendendo um cuidado psicossocial integrado às ações de enfrentamento ao coronavírus, porque isso vai produzir uma diminuição dos impactos no futuro. E, ao mesmo tempo, nos dizem que as implicações econômicas da pandemia de Covid-19 são sérias. Cuidados de saúde mental de baixa qualidade, baseados em acessibilidade sem avaliação dessa qualidade e sem monitoramento das necessidades da sua eficiência, ou seja, sem um fortalecimento das políticas públicas, sem uma valorização da rede de atenção psicossocial, o que a gente vai ter é uma contribuição apenas para aumentar as desigualdades e o agravamento da saúde mental em todo o mundo. Agora, mais do que nunca, precisamos implementar a prestação de serviços que atendam às necessidades de saúde e reduzam disparidades, tanto globalmente quanto em países individualmente. As ações poderiam transformar a pandemia que a gente está vivendo em uma oportunidade de melhorar os cuidados de saúde mental para todas e todos. Então, até mesmo a ideia, quase que mórbida em alguma medida, mas de como o momento em que a gente está, o contexto em que a gente está, pode ser uma profunda oportunidade de reorganização dos cuidados em saúde. E, portanto, da rede de saúde mental, da política de saúde mental e, portanto, da nossa própria rede de atenção psicossocial cada vez mais fortalecida. Aí, para começar a produzir com vocês uma conclusão e, de fato, poder dialogar, isso me leva a uma provocação. Eu tenho levado essa provocação para todos os espaços onde fui dialogar desde abril desse ano, que é quais tarefas se revelam, portanto, para nós que queremos pensar o setor saúde. E aí, para mim, essas tarefas elas são um acúmulo das experiências que os estudos nos apontam e podem nos dar alguma direção, inclusive também no campo da saúde mental e da atenção psicossocial. Primeira,
talvez a garantia da execução de serviços essenciais, a garantia da execução de serviços pelos quais a gente lutou e brigou, e com todo um cuidado, inclusive, para que a gente não defenda de que serviços que são primordiais nesse momento possam deixar de funcionar por conta do que a gente está vivenciando. Pelo contrário, que a gente defenda o funcionamento dos serviços e que a gente compreenda que, com todas as dificuldades interpostas, defender qualquer tipo de discurso de fechamento ou de não funcionamento de qualquer dispositivo de saúde agora pode significar a defesa, inclusive, de que eles não são necessários. Ao mesmo tempo, assumir um compromisso com a divulgação de informações qualificadas, quando a gente observa que o que a sociedade tem relatado também é, de um lado, um culto à ignorância e ao negacionismo, mas do outro, o desejo de conseguir obter informações que não sejam estruturadas em fake news. Um terceiro processo, a ideia é colaborar na evitação ao pânico e na responsabilização coletiva. Um quarto processo que eu fiz hoje ao longo de toda a fala é a evidenciação de grupos em maior risco por conta da desigualdade social. Um quinto processo, a defesa das políticas públicas, pensando o SUS e o SUAS enquanto sistemas públicos gratuitos e de qualidade. Então, reconhecer, inclusive, que quem nos fará sair desse processo é o Sistema Único de Saúde e são as políticas públicas. E, ao mesmo tempo, assumirmos um compromisso ético-político com a contemporaneidade de forma coletiva. Nos compreendermos como povo, nos compreendermos como classe trabalhadora, nos compreendermos como um conjunto de pessoas interessadas em pensar a saúde mental de uma outra forma e nos compreendermos do lugar de que, se a gente não começar a pensar essa saúde mental produzida a partir de outras bases, sumiremos todas e todos. Tá? No primeiro momento, talvez venham pelos doidos, pelas doidas, mas em algum momento, todas e todos sucumbiremos a uma sociedade que se produz cada vez mais adoecida e que nos quer simplesmente capazes de produzir sem qualquer leitura mais ampliada sobre se nossas vidas e nossa saúde têm germinado naquilo que a gente faz, naquilo que a gente sente. Então, ainda nessa linha, defender uma perspectiva de luta antimanicomial. Saúde não se vende, loucura não se prende, quem está doente é o sistema social. Então, assumir uma postura antimanicomial, que não é sinônimo de apenas assumir uma postura pró-reforma psiquiátrica, mas é assumir uma perspectiva de ruptura com uma lógica de sequestro de subjetividades, é assumir uma postura de ruptura com uma lógica manicomial para poder pensar outras expressões de vida. Então, de alguma forma, assumir esse compromisso com a luta antimanicomial se torna, portanto, uma questão central. E acho que, para finalizar, né, o diálogo ele nunca acaba, mas também nos permitirmos nos encontrarmos com a beleza, com o novo, com o que nos inspira a criatividade, e com a possibilidade, portanto, de nos mantermos sempre abertos ao encontro, ao novo, ao inusitado, e aquilo que a saúde mental nos convoca, portanto, a pensar. E aí trago um último quadrinho que nos diz: viajar é preciso, conhecer é precioso, para renovar ideias ou começar tudo de novo. E que a gente mantenha, portanto, energia suficiente para poder lutar por essa estrutura que a gente acredita, mas também manter energia suficiente para poder derrubar velhas ideias vestidas de novas e fazer da sociedade efetivamente um lugar onde a saúde mental e liberdade ecoe e ressoe para todas e todos. Então, e no primeiro momento, são essas as ideias que me ocorrem, e aí fecho mesmo para a gente poder começar a dialogar com as eventuais questões que as pessoas tenham. Obrigado, Renan, pela sua apresentação e parabéns, né? Acho que você trouxe pontos importantíssimos de reflexão aí para nós enquanto profissionais de saúde, pensar esse cuidado, cada um em seu lugar, né, de produção de cuidado. Temos algumas perguntas, vou começar aqui com as perguntas da Anne. Ela gostaria de saber, da sua opinião,
como é percebido a articulação do cuidado em saúde mental com a assistência social? Uma pergunta importantíssima. Acho que a primeiro agradecer a Anne pela pergunta e poder dizer que talvez essa seja uma das provocações mais centrais hoje, que é de fato o debate sobre a intersetorialidade, né? Talvez hoje a gente tenha no Brasil dois grandes sistemas públicos de oferta de cuidados. A gente tem o Sistema Único de Saúde, que é muito conhecido por todos nós, mas temos aí também o Sistema Único de Assistência Social, que incrivelmente para muitas pessoas ele é bastante desconhecido, mas que também é bastante revolucionário dentro da organização das políticas públicas. Se de um lado o SUS ele está para nos assegurar o direito à saúde, o SUAS está para nos assegurar todos os demais direitos básicos. E quando a gente vai pensar, portanto, a assistência social como esse filão do processo de cuidado, que está para as pessoas que têm vulnerabilidades expressas, que têm sofrimentos expressos em diferentes ordens, a gente vai pensar que uma articulação com a saúde mental e a assistência social, ela é absolutamente primordial, porque muitas vezes o que a gente vai ver é que do lugar da saúde mental, pessoas têm furtada a possibilidade de produzir trabalho, produzir capital, de acessar direitos, pelo simples fato de manifestar um sofrimento de ordem mais grave, mais crônica. E o que a gente vai ver é que muitas vezes é a assistência social quem vai nos ensinar essa luta pela aquisição de direitos, essa luta pela construção de uma sociedade que não tire das pessoas aquilo que lhes é devido por lei. A assistência social, ela vai nos ensinar, em grande medida, inclusive, que produção de saúde também é produção de cidadania, que produção de saúde também é a produção do exercício do direito, e que todas essas questões compõem a ideia de um projeto de saúde mental, da reforma, da luta antimanicomial, que todas essas ações compõem a ideia de uma saúde mental pensada de maneira macro, de maneira sistêmica. Então, acho que há grandes avanços nessa construção. Agora, ainda dentro dessa pergunta que a Anne traz, tem o senso de realidade, que é, tudo que eu estou falando é no campo do ideal. Mas a gente vai ver que no campo do concreto existem desafios profundos nessa articulação entre saúde mental e assistência social. Seja porque, se a gente tem visto o desfinanciamento do SUS, a nível do SUAS, o que a gente tem visto é o desmanche mesmo, é o desmonte completo. E aí há uma questão da precarização das políticas públicas, a gente vai ver CRAS e CREAS como dispositivos cada vez menos financiados, com equipes cada vez em condições mais precárias. Então, vejo essa articulação como uma articulação muito importante, mas que na realidade do Brasil precisa compor o nosso leque de luta por direitos sociais. Precisa compor o nosso leque de luta por melhores condições, inclusive para o exercício do trabalho nesses setores. E aí acho que o que deveria ser simplesmente descrito como belo e potente vira para nós mais uma bandeira de luta, mais uma necessidade de peleja mesmo pela garantia de direitos para as pessoas de quem a gente cuida nos diferentes espaços. A Anne ainda pede para falar um pouco sobre a institucionalização de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Olha só. Pois é. Então, uma outra questão também deveras complexa. Por quê? Eu até tinha pensado nos infográficos que eu trouxe no início, em trazer alguns sobre crianças e adolescentes, mas eu fiquei com medo de trazer informação demais. Mas você vai ver também que há dados que estão tentando apontar um maior padrão de adoecimento em crianças e adolescentes, especialmente pela criação dos chamados transtornos internalizantes e externalizantes, né? O transtorno déficit de atenção e hiperatividade,
transtorno de conduta, transtorno opositor desafiador e todas essas outras expressões aí que criaram. Então, a gente tem visto um aumento, né, nos dados epidemiológicos que vão evidenciar um adoecimento de crianças e adolescentes. Agora, o que a gente vai ver, no caso das comunidades terapêuticas, é que muitas vezes essas crianças e adolescentes vão ser colocadas nesses espaços por uma deficiência na organização do setor público, e que não é resultante das trabalhadoras e trabalhadores, é resultante da falta de interesse político em fazer a rede dar certo. Nem toda criança ou adolescente que vai para a comunidade terapêutica, por exemplo, vai porque faz uso de drogas. Sem falar, inclusive, que nem seria adequado, porque você tem comunidades terapêuticas que não têm qualquer possibilidade de colocar crianças e adolescentes em convivência comum, por exemplo, com adultos e idosos. São perspectivas de cuidado diferentes, são políticas diferentes, e o que se vê é isso, eu vejo o futuro repetir o passado e eu vejo um museu de grandes novidades. Porque o que se faz é a ideia de que, no desespero de produzir intervenção com essas crianças, bota elas então dentro de uma instituição, porque na instituição, pelo menos, elas não estão na rua ou fazendo sabe Deus o quê. Sem pensar que uma lógica institucional não refletida com um projeto de cuidado que pense quais são os projetos de infância e adolescência que a nossa sociedade tem, é repetir o que se fez com os manicômios na nossa história. É colocar crianças e adolescentes numa perspectiva que é de depósito, sem que se produza qualquer crítica ou avaliação contundente de que, de fato, qual é o projeto que se tem ali dentro daquele espaço. E isso vale, inclusive, talvez, nem só para crianças e adolescentes, mas o que a gente vai ver, e quem está dizendo isso não sou eu, não é só da minha cabeça, vocês têm relatórios de inspeção em direitos humanos, inclusive do Ministério Público Federal no estado da Bahia, em que vai se evidenciar uma série de violações de direitos nesses espaços. Violações de direitos que são as mesmas detectadas nos manicômios. A gente vai ver relatórios de direitos humanos apontando nas comunidades terapêuticas coisas muito próximas do que se viu em Barbacena. Então, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades e me preocupo. Me preocupo porque, de novo, falar em Dia Mundial da Saúde Mental sem um compromisso de luta pela produção de uma saúde mental libertária e, de fato, em rede, sistêmica, com autonomia, com liberdade, falar em defesa de uma saúde mental que não parta dessas premissas, se não é temerário, é no mínimo perigoso. Por fim, temos a participação aqui da Amanda. Ela parabeniza, né, pela explanação e pede para falar um pouquinho sobre a interseção entre o racismo no contexto escolar, e ela complementa dizendo que percebe que existe uma forte relação do racismo enquanto adoecimento psíquico. Uma outra ótima pergunta, né? Agradeço a Amanda pela pergunta. Acho que a gente já teve, inclusive, boas possibilidades de troca sobre essas ideias. A Amanda é uma pessoa bastante querida também da minha trajetória. E acho que a Amanda traz uma questão super relevante para a gente pensar, que é o quanto que nós temos também transformado expressões de opressão social em doença. Então, a gente vai ver, e no processo de cuidado, no processo de trabalho em saúde mental, eu pude me deparar com situações onde crianças e adolescentes, por exemplo, eram colocados em instituições. Eu vi crianças e adolescentes passarem por CAPS infantil, como quem tem transtorno mental grave, severo, persistente. E ao fazer uma análise do caso, o que você vê é que ali tem um ser humano que está em sofrimento de opressões. Você vai ver que é um ser humano que está ali manifestando as contradições de uma sociedade escrota. As contradições de uma sociedade que é machista,
racista, LGBTfóbica, classista, capacitista e todas as expressões de opressão com as quais a gente pode se relacionar. Nós veremos uma sociedade que se coloca estruturada em baluartes de opressão dentro do projeto civilizatório brasileiro. E que quando as pessoas enlouquecem pelo sofrimento dessas opressões, o que a gente faz? A gente responsabiliza a pessoa por ela não ter dado conta daquele sofrimento. A gente responsabiliza as mulheres pelo aumento do índice de feminicídios durante a pandemia. Nós tivemos um aumento dos índices de feminicídio nesse período. Nós temos uma sociedade que tem cada vez mais violentado mulheres e que a gente, por exemplo, produz culpabilização dessas mulheres pelo que elas vivem. A gente transforma a luta do movimento negro em mimimi e negligencia uma sociedade como a brasileira que é forjada numa estrutura racista e racializada de sociedade. E aí a escola vai ser uma instituição que é a expressão da sociedade, das suas contradições. Não é dizer, inclusive, que a escola é racista. Acho que é dizer que a escola é a expressão da sociedade. A sociedade é racista. E o racismo adoece. O racismo faz sofrer. O racismo enlouquece. Então, quando a gente observa essas variáveis, e aí eu agradeço a pergunta de Amanda, porque, inclusive, esse é o meu principal elemento de estudo hoje, que são práticas profissionais voltadas para enfrentamento ao racismo, por já ter me questionado desse lugar como trabalhador do campo da saúde, o que eu noto é que a gente, então, tem produzido cada vez mais conhecimento. Nós temos uma sociedade que cada vez mais entende que está padecendo de mazelas estruturadas nas desigualdades sociais. Só que isso vai nos levando, e talvez seja o principal ponto do que eu quero comentar, dessa provocação que a Amanda faz, que é, isto acaba nos levando a uma grande questão, que é reconhecer essa relação, por exemplo, entre racismo e adoecimento psíquico, nos coloca indubitavelmente diante de uma outra pergunta, que é o que é que nós fazemos? Há um déficit na compreensão, há um déficit na produção de práticas. E aí, não arriscaria dizer que vai existir uma técnica específica para lidar com racismo e adoecimento psíquico. Não arriscaria dizer que vai haver uma abordagem específica para lidar com as questões, por exemplo, de gênero, machismo, patriarcalismo e adoecimento. Mas talvez poder dizer de uma sociedade que, pela via de um cuidado psicossocial, pela via de uma saúde mental pensada nas relações sociais, políticas e econômicas, pela via de uma sociedade que se critique, que se observe, que se pense, que se problematize, pela via dessa produção de crítica, talvez a gente consiga pensar alguma possibilidade de produção de cuidado. Talvez a gente consiga pensar alguma possibilidade de produção de vida e de ruptura com processos de adoecimento. E aí eu defendo a radicalidade do modelo psicossocial, a radicalidade de uma postura antimanicomial, a radicalidade de uma defesa de uma saúde mental que só pode ser feita em luta por direitos. E que somente assim talvez a gente consiga produzir, portanto, uma sociedade mais saudável e não estruturada em bases tão perversas e tão violentas como temos visto ao longo dos nossos mais de 500 anos de Brasil. A Maria Eduarda, ela mandou uma pergunta aqui. Ela coordena o CAPZUM na cidade dela, mas não informou a cidade. Viu, Maria? Se estiver por aí, puder informar qual é seu município, tá? Bom, e a pergunta dela é: os grupos e atividades com os pacientes intensivos estão suspensos pela pandemia. Como pensar em um cuidado e acompanhamento para estes pacientes? Essa é uma outra pergunta importantíssima, né?
Quando a gente vai pensar processos de cuidado em saúde mental e nessa perspectiva psicossocial que a gente tem defendido, a gente está necessariamente falando de processos de produção de cuidado estruturados na presença. Nós que estamos em diferentes pontos da RAPS, como operadoras de saúde, e aí me dirijo às trabalhadoras e trabalhadores, mas da atenção básica, da atenção especializada, inclusive em nível terciário, a sociedade civil, as pessoas que estão produzindo movimento social. Todas e todos nós fazemos parte de uma grande rede que aprendeu a pensar a saúde mental como algo que se constrói com a presença. No contexto como que a gente está vivendo agora, que é um contexto de pandemia, a gente tem se deparado com esse afastamento, né? E essa impossibilidade de estar no cotidiano com essas pessoas. E aí, Maria Eduarda, eu vou me emprestar da possibilidade de ser humano e te dizer que não tem resposta padrão para a sua pergunta. Mas eu acho que talvez o que nós estamos vivendo nessa perspectiva, nesse contexto pandêmico, vai nos empurrar para uma revisitação à noção de vínculo. Então, quando a gente talvez puder voltar para uma circulação de âmbito maior, a gente vai precisar se reencontrar com a atenção domiciliar, como a gente talvez jamais tenha se encontrado, com acompanhamento terapêutico, como a gente jamais tenha se encontrado, com a articulação de rede, como a gente jamais tenha se encontrado. Então, talvez nós sejamos confrontadas e confrontados com uma ideia de que precisaremos pensar vínculo dentro de uma composição como rede. Dentro de uma composição, de fato, que nos permita chegar nos diferentes espaços e nas diferentes pessoas. Agora, não tem uma forma. Não tem um jeito estruturado. O que nós temos são hipóteses, pensamentos, ponderações, reflexões, dúvidas, e que todas elas, de alguma forma, nos dão um tom de que o que a gente está vivendo não tem parâmetro, a gente não estava preparado para isso, e a gente vai precisar se reinventar com isso que estamos vivendo. E nessa reinvenção, portanto, essa recuperação da presencialidade e essa recuperação do estabelecimento de vínculos no processo de trabalho em saúde mental, talvez sejam alguns dos nossos maiores desafios, mesmo. Talvez sejam dos desafios que mais nos provoquem, inclusive, na compreensão de quem nós somos, como trabalhadoras e trabalhadores do campo da saúde e como pessoas que têm compromisso com a saúde mental efetivamente. Agora, insisto, acho que não tem uma resposta pronta. O que tem é inventividade, o que tem é até uma certa dose de otimismo, de que alguma coisa a gente há de aprender e há de inventar nessa produção do novo, quando possível for. Muito obrigado, Renan, pela troca de ideias e também de ideais, né? A Jarissa colocou aqui, agradeceu, né? E disse que oxigenou as ideias, né? Então, se a gente conseguiu isso com a web palestra de hoje, para os demais colegas, então cumprimos o nosso papel. Ó, a Luciene, ela acabou de mandar uma perguntinha aqui. Ainda dá tempo a gente responder mais uma? Sim. Ela coloca aqui que a clínica peripatética tem espaço nesse momento de pandemia. Uma pergunta super simples para poder fechar a discussão. Ai, ai. Luciene, eu vou no mesmo ponto que eu respondi para Maria Eduarda. Eu acho que a clínica peripatética, nesse momento, ela tem espaço. Só que isso não está pronto. Não tem uma fórmula. Por exemplo, vou te dizer uma coisa. Estarmos aqui reunidas e reunidos, produzindo um espaço de diálogo como esse e defendendo que num dia de celebrar a saúde mental, a gente tem que celebrar lutando por uma sociedade mais justa e igualitária, mais justa e igualitária não, justa e igualitária, de alguma forma há algo de uma clínica peripatética que a gente faz aqui, uma espécie de corredores virtuais.
Quando a gente senta e se questiona no sentido de o que dá para fazer e como garantir o serviço funcionando e como pensar a rede e como pensar a articulação que eu faço nesse momento com a atenção básica e como eu produzo alguma possibilidade de matriciamento nesse momento e ir fechando essas costuras, me dá a impressão de que a clínica peripatética aí está. A clínica peripatética, ela talvez não seja apenas a expressão de eu me colocar literalmente do lado do sujeito e literalmente do lado do sujeito caminhar com ele pelos corredores por onde ele transitar. Talvez a gente precise se encontrar agora com a ideia de uma clínica peripatética ampliada, se é que eu posso me permitir a tal liberdade teórico-conceitual. Mas acho que a gente se encontra nesse momento com essa ideia de que como eu posso pensar uma clínica produzida de forma peripatética, produzida de forma centrada na necessidade de caminhar com as pessoas dentro dessas caixinhas aqui virtuais onde a gente tem estado. E é isso. Não tem resposta. O que tem é inquietação, desejo de trabalhar, desejo de produzir uma saúde mental antimanicomial, desejo de fato, produzir cuidado com as pessoas. E aí, talvez, esse desejo que nos provoca nos conduza para pensar um novo, que não é esse novo normal idílico de uma sociedade que vai vir muito melhor depois da pandemia. Eu não acredito muito nessa ideia. Mas eu acredito que algumas coisas novas virão. Porque nós estaremos mexidos com aquilo que temos vivido. E aí, realmente, eu acho que essa clínica peripatética, ela pode acontecer. E ela, de alguma forma, já acontece até mesmo quando você levanta essa pergunta. E nos provoca a pensar possibilidades, caminhos. E, pela enésima vez hoje, nos provoca, inclusive, a pensar que celebrar o Dia Mundial da Saúde Mental é celebrar com luta. Acima de tudo, com luta pela radicalidade do modelo psicossocial em nossas vidas e em nosso processo de trabalho. Obrigado por essa pergunta. Por todas, né? Obrigado, Renan, pela sua apresentação. Parabenizo aqui também, em nome de todos, nós de Telesaúde e dos colegas que estão aqui também comentando, né, e parabenizando. Quero agradecer também a todos vocês por permanecer aqui conosco, a terem tirado suas dúvidas, né? Lembro que temos também o serviço de teleconsultoria, né, com equipe multiprofissional. Se você é trabalhador da atenção básica, infelizmente nesse caso é para atenção básica, você pode entrar no nosso site, fazer o cadastro e também mandar suas dúvidas por lá, tá bom? Reforço aqui a questão da declaração de participação, que é pelo nosso site. Lembro que esse formulário ele fica disponível apenas por 24 horas, tá bom? Então, finalizamos aqui nossa web palestra, aproveita, vai lá rapidinho, já preenche, já solicita o formulário, ele fica disponível também no nosso site, é só seguir o passo a passo que está aqui na tela. E já aproveito e quero convidá-los, né, para a nossa próxima atividade, na próxima semana, terça-feira, às 15 horas, onde falaremos sobre planejamento e execução do Fundo de Alimentação e Nutrição. Bom, teremos duas palestrantes convidadas aí debatendo esse tema. Agradeço mais uma vez, tenham todos um excelente finalzinho de tarde aí.